Então, que enchentes, né, terremotos, furacões, aumento do nível do mar e outros desastres, né, a Prefeitura, a Assembleia, né, o Judiciário e outros setores de prestação de serviço, como da educação, dos esportes, da mineração, de saúde, comércio e etc. As pessoas de uma comunidade ou cidade, né, que se tem em vários bairros, contribuem com a sociedade, né, e pagam impostos, tipo IPTU, imposto de renda e outros. O IPTU é um imposto predial territorial urbano ou rural. É um imposto que as pessoas dos bairros pagam para ter o imóvel construído ou não, na área urbana ou rural. E que se utiliza, né, certa porcentagem da arrecadação para benfeitoria nos bairros, manutenção, poda de árvores, no plano paisagístico ambiental, benfeitoria nas praças e outros serviços, né? Já o imposto de renda, que é um imposto sobre a pessoa física ou jurídica, né, em relação aos rendimentos, existe em vários países, né? E é utilizado para benfeitorias, estruturas de urbanísticas, tipo veículos que pintam faixas na estrada, tipo construção de pontes nos bairros, incluindo processos sociais, tipo de maratonas, shows, serviços educacionais, tipo feira de livros. Então, né, que hoje na contemporaneidade, quando os moradores do bairro, né, em relação à infraestrutura ou em relação às praças, né, a gente vê, por exemplo, antigamente o processo cultural e social, teatros, né, processo, se fazia nas praças, né, teatros, comentários, coisas importantes, temas que achavam. É o que se faz em caso de calamidade pública, né? Tipo terremotos, enchentes, alagamentos, tempestades, furacões. Onde se fica inundado, né, boa parte que foi destruída, ou por terremoto ou outro tipo de acidente, né, se procura escolas, estádios de futebol, lotes vagos, né, até alguns motéis de beira de estrada, que nos lotes vagos se monta acampamentos com dormitórios, assistência médica, cozinha, banheiros e unidades de achados e perdidos com unidades móveis. Um estádio de futebol cabe mais ou menos 80 mil pessoas, né? O estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, tem capacidade para 100 mil pessoas. O estádio Morumbi, Pacaembu de São Paulo, tem capacidade para mais ou menos 80 mil pessoas. O estádio é um dos melhores lugares, né, para alojar desabrigados em casos de enchentes, terremotos, epidemias, furacões, pois se tem banheiros, né, zona de alimentação, e se pode adicionar lavanderia, som e vídeo para direcionamentos e organização, informação, entretenimento, unidade de assistência médica, odontológica, dormitório, e que também se faz ordenação e disposição em relação aos assistidos. Não se pode deixar, né, os temas anuais de festividade que deixam o ambiente. Pois é, né? Então a gente vê que se distribui, né, um pacote básico de sobrevivência, tipo 2 calças, 2 bermudas, 2 camisas de malha, 2 cuecas ou calcinhas, né, 2 tênis, um chinelo ou sandália, né? Em relação aos dormitórios, né, se distribui um colchonete, 2 cobertores, né, 2 lençóis, um travesseiro, 2 fronhas,
um papel higiênico, uma escova de dente, uma pasta de dente, um sabão, 2 toalhas, uma de rosto e uma de banho, né? Ao serviço de lavanderia se adiciona o nome, né? A gente vê também que é bastante conveniente, né? Que o processo de alimentação tenha-se um restaurante popular, né? A gente vê que é importante tipo de auxílio, né? Para as pessoas que ficarem em situações desabrigadas em relação ao estado de calamidade pública, né? A gente vê, por exemplo, que é interessante, né? Se dar um auxílio de quem paga ou recebe aluguel, né? E ficar com os imóveis inapropriados ou destruídos devido aos terremotos, furacões, invasão das águas costeiras, né? Alagamentos por determinado tipo de tempo, né? As empresas do setor de prestação de serviços dos bairros, né? Também que tiveram esse mesmo tipo de problemática, né? E a questão dos pais, irmãs e irmãos que sustentavam a família, né? E acabaram falecendo, né? E às vezes ficou difícil continuar sustentando a família, né? Pois é, então que a gente vê que a prefeitura, né? Junto do judiciário, do legislativo, e outros setores de prestação de serviço, tipo dos esportes, né, do meio ambiente, e até os setores que são de produção também, inclusive as multinacionais, né, que se poderia fazer um tipo de seguro, né, ou investimento de uma certa porcentagem, né, do imposto, que seria do imposto de renda ou IPTU. E a prefeitura poderia cobrir acidentes temporários, né? E ainda pedir um ressarcimento, né? Pelas despesas administrativas. Se cobriria, né? Os aluguéis, quem paga e recebe aluguéis, se cobririam 60%, inclusive a destruição dos imóveis, né? Aos setores de prestação de serviço, empresas, né? Se ajudaria ajuda de custo em relação ao pagamento dos funcionários e outras despesas, né? Em relação às famílias, né, que tiverem seus entes falecidos e que não poderão mais sustentar as famílias, né? Se teria uma assistente, né, uma ajuda de custo com 60%, né, da condição que a família tinha, né, com um certo auxílio de um assistente social. E que depois de determinado tempo, né, quando as crianças ou o ente familiar tivesse uma certa colocação, ajudaria, retribuiria uns 40% com uma porcentagem que caberia no bolso, né? A gente vê que esse tipo de procedimento é muito importante, né, porque ele ajuda não deixar aumentar o índice de pessoas carentes na comunidade, né? E os setores de prestação de serviços de utilidade pública, tipo a CEMIG, Copasa, bancos, nos esportes, né? No comércio, tipo supermercado, educação, né? Escolas, faculdades, construção civil e rural, que eles são dos ministérios, tipo o Ministério de Minas e Energia, Ministério dos Esportes, Ministério do Comércio, Ministério da Educação, e etc., né? Esses setores estão nos bairros, né, nas áreas da cidade, e se distribuem tanto nos lugares onde a classe é mais alta, na classe média, na classe C, e até nas comunidades ou favelas, né? E se comunicam. E os setores de prestação de serviços de produção de utilidade pública, ao mesmo tempo que são ligados aos ministérios e secretarias, acabam funcionando sozinhos também, tipo uma corporação ou empresa autônoma e harmônicos entre si. Os setores é quem são ou quem escolhem, né, o tipo de média ou condição e processo cultural, que ao mesmo tempo que vendem e distribuem os produtos e serviços nos bairros, comunidade ou cidade, também escolhe o número adequado de setores de prestação de serviços de produção para atender a demanda do lugar e também o número de empregos e distribuição de renda. O número de habitantes por
metro quadrado, também se preocupa, né? Também o índice de natalidade, migração e migração, e que também inclui a área rural. Então, que os lugares, né, onde acontece alagamentos, invasão e aumento do nível dos mares, cada lugar ou caso se difere a forma como o mar invade, faz alagamentos, né, e destroem as casas, bairros e até prédios e ruas, né, e setores de prestação de serviços do lugar, até certas áreas verdes, e que se poderia ter estruturas, né, que contenham o avanço das águas, diques, né, contenham a elevação do nível, que se poderia fazer uma elevação do nível do chão, né, adicionando mais terra, junto das estruturas, né, que são as casas, prédios, setores de prestação de serviços. Poderia se fazer plataformas, né, sobre o nível do mar e que continha o cenário, né, do ambiente terrestre até um ambiente litorâneo. Com a descoberta da antigravidade, né, se poderia fazer ilhas flutuantes, tipo do filme Avatar, né, poderia se fazer cidades subaquáticas, né, com tecnologia que se pode tirar até oxigênio debaixo d'água, né, com membranas, né, e que se poderia até utilizar um portal, né, para transferir o excesso de água, de alagamentos, né, em pontos específicos para que as pessoas do bairro ou comunidade, é claro que a maioria não agrada, né, de deixar suas casas até perto de onde moram, setores de prestação de serviços, empresas, e a dificuldade de ter de recomeçar de novo em outro lugar. E que a maioria dos casos, a prefeitura ou o governo, eles não fazem muito além de um processo básico, né? E que se tinha, né, de ter uma maneira das pessoas que moram nos bairros de se comunicarem a respeito dessa problemática, né? Que seria a invasão do mar, seria terremotos, invasão das águas, né? E que, se tratando de calamidade pública, se estende até excesso de áreas carentes, né? Falta de empregos, distribuição de renda, que ocasiona a desestruturação dos mesmos, né? Junto da migração e imigração, e na maioria dos casos acaba em vão, porque o outro bairro acaba que se encontra numa situação parecida, né? Além de um entendimento em relação à incógnita, até de um cadastro de distribuição de renda, de segurança básica. Pois é, né? Então que em relação à questão que é importante, né, que se tem uma secretaria nos bairros que trata das temáticas, né, coisas que são importantes, né, que são pendentes, né, coisas que são pendentes, e que a secretaria se comunica, né, com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores, Judiciário e outros setores de prestação de serviços, né, e que através de alguns representantes, tipo técnico operacional social, que vão a cada período de tempo, né, nas casas, apartamentos, nos prédios, setores de prestação de serviços, discutir, pedir opiniões sobre as problemáticas, né, coisas que se deveria fazer e o que acontece no dia a dia, sugerir projetos e até contribuir com determinados processos ou projetos que têm afinidades, né, tipo algo que estaria sendo feito em certo prazo, pois se sabe que manter certas coisas ou atingir certas metas, né, em um lugar, ou bairro, ou cidade, também é um processo acidental, né? E normalmente a maioria dos habitantes do bairro acabam esquecendo de discutir ou participar das temáticas do lugar por estarem mais preocupados, né, com os processos próprios do dia a dia.